amores! Tudo bom com vocês? Estamos iniciando aquela live das 9 de toda segunda-feira pela manhã para a gente trazer um pouquinho sobre mentalidade. Tão importante quanto saber confeccionar uma peça é ter mentalidade do que fazer com essa peça para não ficar se sentindo frustrada, só comprar, só gastar, ninguém apoiando você. E a gente está trazendo essas lives das 9 para conseguir mudar um pouquinho essa mentalidade. E o tema de hoje é como transformar uma mentalidade que é só compradora, consumidora, em uma mentalidade empreendedora. Com certeza não vai ser passe de mágica, não vai ser viradinha de chave, não vai ser um clique que vai fazer com que você consiga mudar essa mentalidade. Mas se essa aula fizer sentido para você, se você conseguir se encontrar nessa aula em alguns aspectos e conseguir mudar essas atitudes, esses comportamentos, com certeza você vai conseguir mudar não só a mentalidade, mas como a credibilidade das pessoas que estão ao seu redor. Isso é passo de formiguinha, mas tem que dar um start, tem que ter um começo. E toda grande maratona começa com o primeiro passo. E talvez hoje seja um convite para dar esse primeiro passo. Pode ser devagarzinho numa caminhada, não precisa ser trote nem corrida. Mas o mais importante do que o quanto você consegue ir, não é a velocidade, mas é você conseguir chegar lá, é a direção. Melhor do que velocidade é a direção. Então vamos começar hoje com o desejo de transformar, de mudar essa mentalidade de ser. Deixar de ser aquela que só compra, que consome, que utiliza o tempo para fazer um monte de coisas que não traz produtividade, lucro, para passar a ser alguém que consegue perceber nas oportunidades o quanto está deixando dinheiro na mesa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para essa live de mentalidade empreendedora. E eu gostaria muito de contar com a sinceridade de vocês. A sinceridade de vocês para o que a gente for falar, vocês mostrarem. Isso é comigo, tá acontecendo comigo. Cada vez que vocês sentirem que o tópico que está sendo levantado encontrou o seu jeito de agir, tá bom? Deu match. E também, bom dia, né? Peguei esse aviãozinho e compartilhar muito, porque essa aula merece, porque a gente prepara com muito carinho para vocês e vai ter muitos insights, muitas ideias que vão trazer aí para você, como essa artesã empreendedora, meu amor, depois você aparece e vem falar, sim, tá certo? Eu fico aqui na frente e ele falando no fundo. Eu quero começar trazendo para vocês um versículo que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Pra gente começar a refletir nele durante a semana. E esse versículo, antes da gente orar, preste atenção como ele é profundo. Ele tá no livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, capítulo 16, versículo 32. Um versículo pequenininho, mas olha só como ele é profundo. O homem paciente vale mais do que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. E aqui tem outras versões que diz um homem que se controla, um homem que se governa, um homem que lidera a si mesmo. No lugar do paciente tem várias analogias com relação a isso. E palavras que podem se complementar, né? Sinônimos. Então, alguém que consegue controlar suas emoções é mais valioso do que um general que conquista cidades. E naquela época, conquistar a cidade era o máximo do poder de um rei. Porque vai aumentando o seu reinado, a quantidade de territórios, de pessoas para trabalhar para eles. Então, conquistar uma cidade era o máximo, era o topo. É como se você conseguisse ser presidente do país, ganhar uma eleição, sabe? Então, o rei que ia passando de pai para filho, né? O rei que conseguia, com a sua tropa, com o seu general, conquistar uma cidade, voltava com muita vitória. Muita vitória.
Imagine que se controlar é melhor do que conquistar uma cidade. Controlar a si mesmo, as suas emoções. Isso tudo tem a ver com mentalidade. Fechem os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada por iniciarmos essa semana. Obrigada pelo travesseiro quentinho, pelo lençol. Obrigada por nos cuidar, nos dar refeições para que a gente possa se alimentar, nos nutrir do que precisamos, Paizinho, para viver. Obrigada por termos momentos tão felizes com as nossas famílias. Uma semana que se inicia com novas possibilidades de fazer diferente. Traz para essa aula, Paizinho, quem deseja transformação. Traz para essa aula quem está afim de ter um antes e um depois. E que o Senhor toque no coração dessas pessoas para terem esse coração ensinável de perceber. É isso que eu preciso. Preciso transformar esse ponto, esse aspecto, para ter resultados diferentes. Eu conto com o Senhor, Pai, com o Teu Espírito Santo, para dar todo o discernimento de tudo que a gente preparou para essa aula. Fica conosco, Paizinho. Nos protege, nos guia, nos orienta, que a gente possa diminuir e que o Senhor possa crescer cada vez mais. E eu já te agradeço. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Eu vou virar agora a câmera para vocês conseguirem ler sem ser espelhado, tá? Que o convidado do dia de hoje para trazer esse tema tão legal, a gente vai fazendo essa troca. Tem alguns pontos aqui que eu gostaria de trazer e pontuar de forma específica. Mas quem vai trazer essa aula é o professor Cássio. Vou virar aqui para vocês conseguirem aprender com ele. Tá certinho, amor? Vou só desligar o ar da minha mãe, por causa do barulho. Aí você pode dar sequência, tá bom? Com certeza. Primeiro, de novo, né? Muito bom dia e bom início de semana, né? Muito bom a gente estar aqui junto no início da semana. E eu sei que com todo esse conhecimento que você vai adquirir hoje, vai começar a sua semana de uma forma diferente. De uma forma mais reflexiva e não tão automática. A gente preparou esse conteúdo para transformar uma mentalidade compradora em uma mentalidade empreendedora. E para o nosso momento, né, muitas pessoas entrando no artesanato, muito, vamos dizer, marketplace, que é Shopee, Mercado Livre e outras, vamos dizer, formas de comprar. Todas, né, hoje nós todos temos acesso a esses lugares de compra. Que é o que faz, na verdade, o cliente escolher você. O cliente ele vai te escolher quando você entender que você tem que adquirir, você tem que ter uma mentalidade empreendedora ao invés de uma mentalidade compradora. E essas duas mentalidades, elas têm pontos, características que uma e a outra vai ser definida. E se você está numa mentalidade hoje compradora, a sua busca é que você comece a mudar para uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade profissional, uma mentalidade de um artesão que é organizada, que empreende, que sabe, né? Então, para a gente começar, eu quero que vocês tenham papel, caneta, água, café, porque aí vocês vão estar concentrados para esse momento. Vai ser uma live bem objetiva, a gente preparou com muito carinho, mas também não vai tomar tanto seu tempo. Mas eu acredito que se você ficar até o final, você vai começar a semana diferente e também vai ter algumas ideias novas sobre você. Então, começando, essa mentalidade compradora, ela tem uma característica que é gastar mais do que vende. Quem é que se vê dessa forma? Ela pega, ela gasta mais, ela compra mais. Algumas vezes, né? Comprando no cartão do esposo ou no próprio cartão e está vendendo pouco. Mas só para ter a sensação de compra, que às vezes tem a ver com outras coisas e não com o seu negócio, mas você se sente bem comprando. Então, a primeira característica dessa mentalidade compradora é gastar mais do que vende.
Quem é que se parece? Quem é que está nessa situação? Quem é que se identifica Com essa situação? Atualmente com isso? Vocês gastam mais do que vendem ou vendem mais do que gastam? Contem aí pra gente. Isso aí é fundamental. Porque como o seu ateliê é um negócio, para quem não vive, por exemplo, né, de uma forma terapêutica ou também de hobby, né? Eu só quero fazer para me divertir, para presentear, como a Tuca começou, era só para presentear. Mas mesmo assim a pessoa não pode, né, consumir tanto ao invés de vender. Então a primeira característica de uma pessoa que está na mentalidade compradora é essa. A segunda característica, elas responderam o que, meu amor? Jeane disse eu, Marinalva eu, eu gasto mais, a Terezinha. Então, vamos lá, para a gente depois entrar na mentalidade empreendedora. Uma outra característica, ela não controla os gastos. O que é controlar os gastos? De forma simples, se eu pegar um papel, às vezes, algumas pessoas vão dizer, você precisa de um Excel, de uma planilha, de uma forma simples. Você pode pegar, dividir ao meio sua planilha, essa folha, né? Colocar aqui, ó, saída, entrada. De uma forma simples, né? Quanto é que está saindo? Coloquei aqui só de forma ilustrativa e que é fácil você poder ter esse controle de gastos. Quanto é que eu estou gastando todo dia com o meu ateliê? O que é que eu estou comprando ali? Para ter esse controle, né? E também, o que é que está entrando? Por exemplo, né? Vamos lá. Se todo dia sai R$100, vamos ter umas R$50, todo dia sai R$50. Só que todo dia só entra R$30. No final do mês, essa conta não vai dar certo. No final da semana já não dá. Eu falei no mês só para dar esse... Mas no final da semana não vai dar certo. Então essa mentalidade compradora, ela não sabe quanto está entrando. De forma simples, não precisa de nenhuma firula, nem planilha, nem nada. Pegou um caderninho, anotou. Está entrando, vendi para Mariazinha, R$50, entrou. Vendi para Maria Paula, entrou R$40. Vendi para Maria... Tá bom de Maria Peira. Rita. Maria Rita. Vendi R$150. E aí do outro lado eu coloco simples, né? Saiu como? Eu peguei... Fui comprar um material e aí eu gastei R$100 naquele material. No caminho eu peguei um motoboy, paguei R$10. Está saindo o seu dinheiro. De forma simples, mas você tem que ter esse controle. Porque se você não tem um controle, como eu falei no início, no final da semana, daqui a pouco você vai dizer, meu Deus, cadê o dinheiro? E uma das coisas que a gente até abordou na última mentoria, que era sobre facilitadores, teve um momento da minha vida que eu estava ali fazendo, né, uma produção de uma forma amadora, que eu não sabia ainda, e tinha uma forma que era profissional, que era usando a ferramenta correta. Eu, como essa situação, né, que eu estou dizendo, estava pagando para trabalhar. Eu estava pagando para trabalhar. Vamos dizer que o produto, aquela peça, ia dar de lucro, vamos dizer assim, de lucro R$100. Eu passei uma semana fazendo isso. Não tem como ter lucro trabalhando em algo que dure uma semana de R$100. Então, é muito importante você pelo menos ter a entrada e a saída. Muitas das vezes, vou pagar uma energia, que faz parte ali do ateliê, ou a água, não anoto. E aí depois, no final de semana, para onde foi esse dinheiro? É uma das coisas que a gente não consegue ver. Como dizia o pai da administração, aquilo que não é medido não é mensurado. Você não consegue ter dados para saber a informação. E é muito importante saber para onde seu dinheiro está indo. Até para alguém que está te ajudando. No início, como todo negócio, né, a gente precisa às vezes de ajuda. Alguém que vai investir no nosso negócio. Quando esposo, pai, alguém, né, que está ali para ajudar a gente, quando você investe e tem esse controle, você pode dizer, olha, essa semana eu fiz uma retirada, né, tirei ali para comprar material de R$150. E nessa semana eu tive de lucro, vamos dizer, R$500, R$300. Usou todo o material, fez a precificação correta, tirou o valor da mão de obra, tirou do material e ainda sobrou isso. A pessoa vai dizer, olha que bom, tá tendo retorno, tá tendo lucro. Isso é muito importante. Tanto para você ter essa noção, quanto para alguém que vai te ajudar.
Não pode ver novidade que já quer comprar. Ocupar o vazio comprando compulsivamente. Isso aqui, você tem que aprender com as pessoas que fazem isso da mesma forma para você usar o seu negócio. Como? As pessoas, vamos dizer, Netflix ele faz isso. Toda semana tem um lançamento de um filme. Toda semana, vamos dizer, ou no mínimo um mês, num site, no Instagram, tem um lançamento de um tecido. Você não precisa estar comprando compulsivamente para se sentir pertencente, para não perder a modinha. Você não precisa disso. Se eu não comprar, vai faltar, vai ter sempre. E se não tiver aquilo que você quer comprar, vai ter algo melhor e você vai poder comprar e vai fazer a sua peça. Então, a Tuca que colocou, até ocupar esse vazio, às vezes a gente está faltando, em uma das questões primárias, é o campo espiritual que é Deus. Quando a gente não tem Deus no nosso coração, a gente quer pegar coisas e quer completar esse vazio com coisas. E para quem é artesã, que eu estou falando aqui, vai ter comprar o tecido, vai comprar a manta nova, só que você tem isso. Você pode usar ou o que você tem, que é importante, ou também, que é algo também muito importante, que é a mentalidade empreendedora, é você entender que você tem que conhecer os seus produtos. O produto que você vai vender e a matéria-prima que você trabalha. Por quê? É importante. Às vezes você vai ter uma manta que vai ser substituída por um outro tipo de material e você vai resolver, mas você tem, você não precisa comprar a todo momento. Amor, a Jane colocou que depois do casulo, ela tem feito compras mais conscientes. Isso é muito bom. É o princípio, né? Comprar conscientemente. Deixa eu falar com elas um pouquinho. Fale, meu amor. Fale até sobre isso, essa questão do material, porque não tem esse domínio de material que elas podem usar, às vezes um não usa outro, e fica só querendo comprar mais, querendo comprar mais. Você quer que eu fale ou você quer falar? Pode falar, meu amor. É porque eu tô feliz. Tá dando pra ver direitinho aqui? Tá vendo. Então, meus amores, é o seguinte. A gente terminou uma mentoria, fizemos 2 dias, terça e quinta, de facilitadores, onde vocês receberam uma listinha da maioria dos equipamentos, maquinários, acessórios que a gente utiliza para facilitar o nosso ateliê. Existem alguns que conseguem tornar você mais produtiva, lucrativa. Cássio, ele trouxe um exemplo de quando ele cortou na tesoura os kits prontos para costurar e quando ele cortou com cortador circular, régua e base de corte. Ele saiu de 7 dias para 2 dias e meio na mesma quantidade de kits. Então, você conseguir encontrar o que comprar para tornar-se mais produtiva é investimento. Se você vê uma professora, outra professora, usando um material, e aí você já quer logo comprar, e esse tecido é lindo, eu vou comprar. Sem fazer um planejamento, sem entender o que você está comprando, se pode usar o que você tem para fazer a mesma peça, se consegue substituir a manta por um nylon dublado com TNT, conhecer as formas de estruturação, os tecidos, o que é que dá certo para fora, o que é que dá certo para dentro. Gente, conhecimento ele é libertador e ele diminui prejuízo. Conhecimento diminui prejuízo. Você olhar para o seu armário de tecidos e se desafiar. Olha, eu tenho tecidos lindos, mas eu não tenho composições para ele. Então, a partir de agora, eu vou só comprar composições que deem certo com esses tecidos. Porque eu já tenho os tecidos bonitos, mas na hora que eu comprei eu não pensei em combinar. Então eu não consigo fazer peças legais porque eu não tenho que combinar. Aí você se organiza para comprar aquilo que combina com os seus tecidos. E aí você analisa, por exemplo, a gente vai entrar agora em Dia dos Namorados, em Dia dos Pais, porque acabou o Dia das Mães. Quais são as peças que a gente vai fazer? Quais são os tecidos que eu posso adquirir? O que é que eu posso fazer de pesquisa de mercado, que a gente já conversou sobre isso, para saber o que é que os meus clientes querem comprar agora para o Dia dos Namorados. Os homens, todos os tecidos os homens usam? Nem todos. Meu marido mesmo, ele é muito rústico. Se eu coloco um detalhe, uma faixa, uma coisa assim, um listrado, ele já não usa. Mas se eu boto marinho, se eu boto marrom, se eu coloco preto, se eu coloco cinza, principalmente aquele cinza chumbo, eu sei que ele vai gostar. Então, eu vou investir em tecidos cheio de gravatinhas, cheio de coisas infantis para dar para homem? Não vou.
compras conscientes, entendendo o que é que o meu público, que vai receber essas peças, vai querer. E para isso, perguntar é a melhor saída. Perguntar para os clientes que vão comprar para o Dia dos Namorados. Perguntar para os clientes que vão comprar para o Dia dos Pais. O que é que eles querem ganhar. E qual é o tipo, a pegada, o estilo dessas pessoas. Eu já fiz peças bem minimalistas, porque o homem gosta dessas coisas mais minimalistas, que deram muito certo. E eu fiz a mesma peça para testar. Eu fiz um estudo assim, de caso mesmo. E essa mesma peça, gente, dupla, com a parte de baixo, eu perguntei para os meus irmãos. Pra vocês saberem, eu tenho 9 irmãos. Tenho 4 mulheres e 5 homens de irmãos. Peraí. Isso mesmo. Achei que eu tinha trocado. Então, eu perguntei para os meus irmãos. Peguei uma foto da mesma necessaire. Porque Tito, o meu irmão mais velho, eu fui na casa dele e ele tava com uma necessaire bem surradinha. E aí, eu quis fazer uma necessaire para presenteá-lo. E lembra da necessaire Tito, que surgiu no canal? Eu fiz uma necessaire e presenteei meu irmão. Mas eu fiz essa mesma necessaire com combinações mais, vamos dizer assim, exóticas. Fiz essa necessaire com combinações assim mais exóticas e perguntei para os meus irmãos. Eu tenho uma leva, né? Uma quantidade, só de irmãos já tem um time de futebol. De futebol daqueles menores, como é, americano, né? Bom, perguntei para eles e nenhum votou nas peças mais exóticas, nas combinações mais exóticas. Então, se você consegue ter pessoas próximas, mesmo que não sejam compradores de vocês, para perguntar, verifiquem, peguem uma peça, uma imagem da internet, um Reels da sua professora, mande e diga assim, olha, quero fazer essa peça. E eu tenho esse tecido, esse. Qual que vocês gostariam de usar? Se sentiriam bem usando? Quando você pergunta, mesmo que a pessoa não seja compradora, eu tô falando com meus irmãos, você consegue ter opinião sincera. E já sabe, em vez de investir naquilo que pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado é grande, você investe no que vai dar bom. Entendendo público masculino, entendendo o público feminino. As peças que vão ter para o Dia dos Namorados vão ter peças para homens, vão ter peças para mulheres, vão ter casais homoafetivos, que mulher dá de presente para mulher, homem dá de presente para homem. É perguntar para os seus clientes o que eles querem receber no Dia dos Namorados. Isso vale para o Dia dos Pais, Dia dos Professores. E é em cima disso, analisando o seu cliente, que você vai fazer as compras corretas. É analisando o cliente que você vai saber. O que eu tenho no meu armário dá para eu fazer uma coleção agora para o Dia dos Namorados? Dá. O que está faltando? Vou fazer uma lista. Essa parte da lista vai vir na próxima folha. Você falou até, meu amor, com isso que você falou aqui, né? Não a mentalidade compradora, né? Não analisar antes de comprar, nem buscar conselhos. Quando eu não busco, até às vezes do professor, ou principalmente eu sempre estou aberta, né? Para poder aconselhar. Está aqui para, às vezes, dar uma ideia da composição melhor, que às vezes você ainda está aprendendo, tem essa dificuldade, é muito importante. A combinação é mais de 70% da peça. Porque se tiver uma peça que não tem uma combinação bonita, mesmo que ela seja bonita, a peça, o modelo, ela não vai ficar boa. E também você perguntar ao seu possível cliente. O que acontece, a mentalidade compradora, que eu percebo, né? Ela faz uma peça que de fato o cliente gosta e 9 peças que a pessoa não está nem aí, nem gosta. E aí depois ele faz, eu não consigo vender. Eu não consigo, ninguém gosta do meu produto. Mas você está perguntando ao cliente que vai comprar, porque não é sobre o seu gosto, é o seu cliente, ele gosta desse jeito. Se, por exemplo, a gente já trouxe até na aula de composição, que era 4 cores masculinas que, né, o homem mais gosta ali, que era marinho, preto, marrom e verde militar. Se essas 4 cores são as mais fáceis de você vender, por que você está focando em vermelho? Vermelho e misturar muitas cores. Misturar muita cor. Essa mentalidade compradora faz com que você só acumule coisas.
você não consiga vender. É uma das coisas que vocês anotem, vão anotando aí para depois vocês refletirem, porque a outra mentalidade é para você mudar, né, dessa posição que você está, chegar onde você quer. Uma outra parte é dizer que tudo é investimento. Você compra lá algo que não tem nada a ver, por exemplo, né, você não trabalha às vezes com a parte de Natal. Você não tem peças que você vai vender para o Natal. Aí você compra uma coleção para o Natal. E aí diz, olha, fiz um bom negócio. Porque era R$100 e eu comprei por R$50, só que você não vai usar em nada. Porque você não tem público para isso e você não faz isso. Você ainda fica feliz. Porque comprou algo que não vai usar porque era barato, promoção. Esqueça essa questão da promoção. Porque hoje, culturalmente, tanto nas redes sociais e propaganda, né, só aparece o quê? Promoção. Parcelado. Como já é culturalmente, quando você vê promoção, você pensa que é uma oportunidade e não é para você. Principalmente parcelado também, né? Às vezes você pode trabalhar, pegar um desconto e comprar à vista algo que você precisa, ao invés de pegar esse dinheiro que você nem tem, tá ali parcelando para comprar algo que você não precisa. E acontece muito. As empresas, elas estão focadas no marketing e vendas. Você também, como artesana, você tem que aprender isso para fazer com o seu negócio. Para vender o seu produto. E não só querer consumir, né? Pode vir, mamãe. Ó, conselhos não é só necessariamente da professora que vai poder lhe ajudar, mas eu posso te ajudar. Tem muitas alunas que confiam nas minhas escolhas de composições, mostram, eu tenho esse e esse. Tem umas que eu digo assim, olha, nenhuma delas vai dar bom, porque não se combinam, não se combinam. Eu vou trazer para vocês de forma prática, eu estou trabalhando nos tapetinhos, a gente está ensinando lá no Casulo ações de vendas. E aí a gente trouxe na Live Shop, no Bazar Online, uma oportunidade para quem comprou participar de uma outra ação exclusiva dos tapetinhos. Porque quem comprou paninho de prato no Bazar Online quer enfeitar a casa, o tapete também é algo para poder enfeitar a casa. Então veja só o que é você pensar antes de você comprar. A maioria das minhas alunas, gente, é 40 mais, 50 mais, 60 mais. São senhorinhas, cabelinhos brancos, às vezes pintados, mas original branco. E eu sei que muitas delas, assim como minha mãe, têm dificuldade com queda. Então, quando eu fui comprar os tapetes, os atoalhados para fazer os tapetes, a primeira coisa que eu pensei, além de escolher boas cores, foi o que é que eu consigo fazer para evitar quedas. Olha só o que é, antes de você comprar, você pensar no seu cliente. Então, aí o que foi que eu fiz? Comprei tapetinhos antiderrapantes. Então, antes de eu pensar na beleza, eu pensei na proteção, na funcionalidade, no meu cliente. Como é que ele vai usar? Tanto é que minha mãe tá querendo ser a cliente que vai comprar os tapetinhos lá pra cozinha, né, mãe? Vem cá falar pra elas. Minha mãe tá querendo comprar os tapetinhos antes da gente colocar pra vender. A mentalidade dela não é empreendedora, é só comprar. Olá, bom dia. Mas é claro, o idoso, principalmente, morre de 3 coisas. Queda, catarro e caganeira, né? Então, queda a gente já evita com... Ainda fica bonito, né? Fica belíssimo, né? E antiderrapante por conta dessas bolotinhas aqui, ó. Isso aqui são bolotas antiderrapantes. Então, isso é essencial para você proteger o seu idoso, né? De quedas e já tem problemas ósseos e fraturas, que aí causa uma série de complicações. Ficar na cama, das caras, né? São as complicações de um tapete que para escorregar são muitas. Eu digo isso porque eu tenho o sacro-cóccix fraturado e sinto dores por conta de queda. Mas o meu foi por causa de água, não foi tapete não. Tchau. Ele tá no jeito. Aí, quando eu fui escolher, e eu tô falando aqui, tô trazendo algo prático para vocês,
é para vocês conseguirem trazer, isso vai para uma necessaire. Eu tô trazendo o tapete, gente, mas vocês façam transferência de domínio para o que vocês fazem, tá bom? Então, se eu pego um tapete, escolho segurança, proteção, antes de beleza, eu consigo conectar com aquelas pessoas, assim como minha mãe, que quer comprar os tapetinhos, todos, se possível, para poder colocar na frente do banheiro, na cozinha, na cama, embaixo da cama. Aí, eu escolhi um desenho que a pessoa tá mostrando que vai colocar o pezinho. Então, eu não limitei e coloquei o nome banheiro, sala, cozinha. Significa que eu consigo pegar esse tapete e transitar por vários locais da casa. Olha só o que é que eu tô pensando. Na pessoa que vai comprar o tapete, chegar lá, ela escolher onde que ela vai usar. Em vez de eu limitar, colocar só os tapetes que é de banheiro, com temáticas exclusivas, de cozinha, de banheiro, da frente de casa. Outra coisa que eu pensei foi na combinação de estampas. Então eu pensei assim, eu vou comprar os tecidinhos atoalhados, né, para fazer os tapetes e vou pegar os meus tecidos que eu tenho aqui e vou combinar com eles. Então eu já fui pegando do meu estoque os tecidos que eu tinha que combinasse com ele. Então eu vou mostrar para vocês que antes de eu escolher a cor, eu separei as estampas para conseguir colocar combinando os tapetinhos, tá bom? E vocês vão ver que é uma questão de segurança, mas a beleza, ela conta muito. Olha só quantas conexões eu consigo fazer. Eu tenho 4 prontos, vou mostrar para vocês as 4 combinações que eu fiz. Esses daqui já estão prontinhos, ó. E eu tenho vários outros para fazer. Mas eu vou mostrar para vocês que quando a gente vai escolher o material, seja o tecido, seja o atoalhado, a gente tem que pensar no quanto isso vai gerar desejo no nosso cliente. E você pode ver o que é que eu tenho aqui que eu consigo transformar em algo belo, funcional. Então, eu escolhi esse pink, que vai combinar muito com esse tecidinho aqui, ó. Certo? Vai ficar um charme. Aí, eu escolhi, veja só, baseado no quem eu sei que vai comprar. Um marrom com azul e rosa. Olha que combinação linda. Com o mesmo tom de azul que tem aqui no tapetinho. Ó. Aí eu escolhi outro mais floral, que combina o mesmo tom do azul do passarinho com o tom do azul do tapetinho. Escolhas conscientes. Conscientes. E eu sei que 50 centímetros dá para fazer 2 tapetinhos, porque a gente faz o planejamento de corte antes. Então, quando eu vou selecionar para compra, eu já seleciono sabendo o que é que eu vou usar, como que eu vou usar, para conseguir fazer uma combinação legal e atrair o olhar do meu cliente. A Renata perguntou, mas é o que você está dizendo, né? Esse tapete atoalhado você compra pronto ou por metro? Esse assim para eu fazer? compro ele prontinho. Ó, olha aqui. Outra combinação. Aí tem combinações com esses tons rosa antigo, ó. Olha que lindo. Tem com vinho. Ó. E aí vai ter várias combinações desses tapetinhos para fazerem tapetinhos lindos. Então, quando eu fui comprar, eu já olhei primeiro o que é que eu tenho que combine com o que eu vou comprar. Tá faltando o quê? É estrutura? É um viés que combine? É um tecido que eu possa fazer composição? O que tá faltando? Então, olhe para dentro do seu armário. Tem ouro, tem tecidos lindos lá. E pode ser que esses tecidos que você tenha, você consiga transformar em recurso, que é a próxima página, tá? A Linha Vinhos perguntou, responde essa, meu amor. Tuca, eu estou com um acúmulo muito grande de tecidos. Tem um catálogo, mas alguns não saem. Você acha viável fazer uma peça para expor?
Se você tiver o melhor tecido, é esse que você tem que usar. O tecido que você sabe que chama a atenção do seu cliente. Faça enquete nos stories. Mande no grupo do WhatsApp, se você tiver, seja da família, do condomínio, das suas amigas. Faça um grupo entre as pessoas que mais interagem com você, para você perguntar. Dessas estampas aqui, quero fazer essa peça. Qual que você escolhe? Ouçam as pessoas. Ouçam. E a maioria dos erros acontecem por a gente não ouvir o cliente. Verdade. Ouçam. Essa quantidade toda de estampas que eu estou fazendo, eu não ouvi nenhuma das clientes, porque eu já consigo identificar o meu público com as estampas e da NET. Só que isso é um treino, gente. É um treino. A maioria das minhas escolhas, as clientes ficam apaixonadas, porque eu já sei mais ou menos como é que chega no coração delas, em vários aspectos de conexão. Se você ainda não tem segurança, pergunte. Pergunte. Quantas vezes eu faço batalha de composer, dizendo, olha, eu quero fazer essa peça, eu tenho essa. Qual que vocês escolhem? Discutem, perguntem, você gera até conteúdo com isso. Você vai trocar aqui. Pronto. O investimento já falou. A última é assim, eu não consigo, né, que as pessoas vejam você como profissional. A mentalidade compradora, ela, no final das contas, todas as pessoas, tantas vezes até o cliente, quanto os familiares, né, vê essa pessoa mais como só uma compradora, não vê a saída do produto, só quer ficar comprando, mas a pessoa não vê que você pega, faz a embalagem e vai para o correio ou para a transportadora para algum lugar. Ela não é vista como profissional. Então agora a gente já deu uma clareada no que é a mentalidade compradora, a gente vai virar a página. E as 3 perguntas, meu amor? Eu vou, pronto, uma final? pergunta, mas eu vou fazer, são 2 na verdade, perguntas e a outra eu faço no final. A mentalidade compradora, ela sempre vai fazer assim, eu não tenho isso. Toda vez ela faz essa pergunta. A mentalidade compradora, ela só faz isso. Eu não tenho isso. Aí outra é assim, na minha cidade não tem. São as 2 perguntas mais comuns da pessoa que é compradora e não consegue ter uma mentalidade empreendedora. Eu não tenho. Como não tenho, já na cabeça assim, se você dizer eu não tenho, a pessoa vai dizer o quê? Não tem como fazer nada, né? Aí você vai ficar parada. E a outra também, na minha cidade não tem. Muitas das vezes não vai ter aquilo, mas tem outra coisa que é justamente essas 2 perguntas, guarda aí no seu coração para vocês mudarem. Ou anotem no final, no caderno. Anotem, porque ao final vai ter uma outra pergunta que vai, vamos dizer, tirar essas 2 ou invalidar essas 2 e você vai começar a se perguntar com essa outra pergunta que é da mentalidade empreendedora. A mentalidade empreendedora transforma tudo que tem em recurso, em dinheiro, melhor, em Pix. Como assim? Muitas das vezes, a Tuca aqui, né, tem algum produto que ela tem um tecido, né, e ela vê a possibilidade, e vocês têm muito disso, vocês têm muito tecido aí, e tem possibilidade de você pegar aquele tecido e transformar em uma peça vendável. E aquele produto também, aquele tecido, sabe o que é que você pode fazer com ele? Você pode transformar em brindes, você não está perdendo, que em uma ação de vendas a pessoa vai comprar aqueles produtos, necessaire, bolsa, pano de prato, e vai receber um brinde. Você está transformando em dinheiro, porque a pessoa vai ver uma oportunidade. Mentalidade empreendedora, ela foca em transformar matéria em dinheiro. Amor, eu transformei todos esses tecidinhos em dinheiro. É isso. Vocês têm que parar de ficar, o que é que eu quero comprar mais? Mas é assim, é focar o que eu tenho, que eu posso fazer com isso. Dei um exemplo de pode ser um presente para uma ação de vendas. Existem várias, live shop, a gente já fez bazar online, story shop, live shop, Creizu, leilão virtual, sacola premiada. Existem várias ações de vendas que você pode pegar esse recurso que você tem e transformar em dinheiro. Fazendo a peça, no caso, ou transformando também em presentes para dar, né, como um brinde, ou também fazendo um sorteio. Pega aquele tecido, faz uma peça e quem comprar na ação vai ganhar esse presente.
Uma outra parte, que está bem junto uma coisa da outra, é controle de estoque. Em média, para quem tem um estoque inteligente, em média, você tem que ter um estoque que funciona ali por 3 meses, por 2 motivos. Se o seu estoque é muito grande, você vai estar lotado de material e não consegue vender. E também, se você não tem nada no seu estoque, tem gente que aconselha assim, olha, você não precisa ter estoque nenhum. Estoque zero. Você vai estar toda hora indo comprar. O que é que, vamos lá, que vai acarretar, né? Primeiro, você vai estar perdendo tempo, porque seu tempo para precificação vai dinheiro, se você sai toda hora, sem falar que você não vai conseguir produzir. Então isso é muito, muito, muito importante. E você também ter o erro, né, comum que acontece, é você pegar, não saber os materiais necessários para usar básico, você está começando ou às vezes não tem uma venda, começar a comprar um monte de coisa que você não vai vender. A mentalidade empreendedora, ela percebe, são 5 itens que eu vendo mais. Eu vou comprar os 5 itens, vou ter, em média, para durar aí, cursor, viés, estrutura para 3 meses. Essa questão do estoque zero, eu não aconselho porque não tem como, se você ficar toda hora, é muito desgastante. A gente que mora aqui numa cidade pequena, né? Aracaju é pequeno, você consegue se locomover, mas para você sair e voltar de casa, em média você passa 1 hora. E aí você perde muito tempo. Estou dizendo 1 hora, mas às vezes 1h30, 2 horas. Se você mora em cidade grande, vai ser pior. Então ali 3 meses, 2 meses ali de estoque com produtos que você vende. A manta que você vende, o tecido que você vende, não vai comprar nada mais. A mentalidade empreendedora, ela traz isso. Faz apenas reposição. A gente saiu, que dia foi mesmo para comprar esses tecidos que faltaram? Que é a reposição que você ia completar, né? Foi sexta-feira, né? A gente saiu sexta-feira, tinha alguns tecidos que precisavam para completar, para fazer os tapetes, e a gente saiu para comprar isso. Porque a mentalidade empreendedora, ela faz só reposição do que precisa. Você não vai lá, por exemplo, não faz lista, né? Acontece muito isso quando você não faz lista. Você não faz a lista do que vai comprar, for aparecendo, você vai comprando. Só que você não precisa daquilo. A mentalidade empreendedora, ela traz só a reposição do necessário. É tanto até para comida. Tem uma pesquisa que se você for comprar supermercado com fome, você compra mais do que o necessário. Então, nem vá sem lista para comprar seus produtos, né, para o ateliê, nem também com fome para fazer supermercado. Vocês vão gastar mais. É organizado. Organização tem a ver com várias coisas. É saber onde está cada coisa e também ter um método de produção eficiente. Se você não tem uma organização, que até, como a gente falou até nessa live mesmo, né? Sobre o saquinho, você tem aí quando para costurar? Não. Quando você não é organizado, a mentalidade empreendedora, ela é organizada. Ela tem um método de fazer algo e também ela sabe onde estão as coisas. Pronto. Isso aqui é um saquinho que a gente vendeu um período e também as alunas do Casulo, né, alunas e alunos, eles aprendem como fazer para melhorar a organização. E produção. Porque você não vai estar toda hora sentando, levantando. Sem falar que se você não organiza, você não tem às vezes nem noção onde está aquele material. E aí você vai passar meia hora, 1 hora, 2 horas. Às vezes compra material que já tem. Acontece muito isso. Comprar o que já tem. Deixa essa mentalidade compradora para o passado. Começa a pensar desse jeito. Reposição e organização. Porque uma das coisas que interfere na questão do valor do preço, né, de venda, é tempo. Tempo hoje é o recurso mais valioso do mundo. Porque o dinheiro a gente consegue, trabalho consegue, outras coisas a gente vai conseguir. Agora o tempo, ele passou, não consegue mais voltar. Se você perder esse tempo, que é muito importante para a sua produção, você pode estar, no caso, né, cobrando uma peça mais cara do que ela valeria, porque você não teve essa organização. Uma outra coisa também, fazer lista de compras. Por que fazer lista de compras? Eu até falei, né, anteriormente. Você já vai conseguir fazer com que você saiba do que você precisa. E aí dentro disso, fazer essa lista de compras, tem
Aqui eu vejo que tem algumas meninas que fazem compras coletivas, né? Quando você tem uma lista e você sabe que você vai comprar, ela participa às vezes de grupo, de WhatsApp, de pessoas que vão comprar, você sabe que vai comprar. Se tem 5 pessoas querendo comprar aquilo também, você consegue comprar, né, uma maior quantidade, porque tem 5 pessoas, com um valor menor. Isso também é importante para ter uma mentalidade empreendedora. A Jane, vamos lá. Estou na produção dos saquinhos das encomendas da semana, para ir direto para a máquina e agilizar as entregas. Uau, Casula é vida. Parabéns, Jane. Ó, ela já vai organizar os saquinhos, já vai para a máquina e vai fazer de uma vez. Ela está deixando a produção toda da semana no saquinho. Isso é muito bom. Até, vamos dizer, ó, interessante, né? Se você faz num dia todo, na segunda-feira ou terça, né? Vou deixar tudo preparado para que durante a semana eu consiga mais produzir. Também é muito eficiente e eficaz. Até para a própria neurociência, né? Quanto mais você foca em algo, que é assim, o saquinho, né? A neurociência, ela diz assim, se você pega esse saquinho e vai fazer uma sequência de 2 horas, 1 hora, 1h30 fazendo, você rende mais do que você parar. Só aquele momento que você para e retoma, é tipo, você vai começar do zero, de foco, de atenção, de energia. Então, quanto mais você é produtiva, menos você se desgasta emocionalmente e energia, né? A nossa vida, ela tem energia dentro ali, né? A comida que você se alimenta, ela faz com que você tenha energia para o dia. Se você tem essa estratégia, essa organização, você vai ser mais produtiva. E aí vai ter momentos para fazer outras coisas, né? Porque a vida não é só trabalho, senão você vai também se desgastar mais. Até isso é importante. Para a sua questão... Plantar, né? Você planta, você colhe e depois você desfruta. Isso é fundamental. Plantar, você colhe e depois você desfruta. Interessante, até esses dias eu estava pensando, não tem a ver com a aula, mas tudo tem a ver, né? Antes, no início de tudo, as pessoas, né, Adão e Eva, ela só contemplava e desfrutava. Mas depois do pecado, Deus disse assim, você comerá do suor do seu rosto. No caso, você só consegue desfrutar quando você trabalha. Se a pessoa é improdutiva, se é inerte, você se sente vazio, porque você não está trabalhando. Mas quando você trabalha, você vai ter agora uma sensação de prazer e de desfrute. Então é imprescindível que você trabalhe para desfrutar. Então, lista de compra, pronto. Novidade, trabalhar ou não. Claro, novidade é sempre bom. Novidade às vezes. Mas claro, se tem 10 possibilidades. Se no momento você está, como eu vi que tem aí uma pessoa que falou, né, que está lotado de tecido, você não vai comprar mais novidades. Porque você vai ter que só complementar o que precisa. E às vezes se tiver uma novidade, vamos lá, tem uma novidade que você vai pegar essa novidade e vai conseguir encaixar no que você tem para vender outros produtos, isso também é válido. Mas você não pode viver só de novidades. É tanto que tem produtos que vão passar 10 anos, que são os produtos que mais você vende no seu ateliê. E ela não é novidade, mas é um produto vendável, é um produto carro-chefe. Então nem sempre você viverá de novidade. A mentalidade empreendedora, ela entende que tem a possibilidade de pegar uma novidade e alavancar as vendas, vender outras coisas e também de não pegar aquela novidade. Porque quando a pessoa já existe, né, a parte da neurociência, que traz viés comportamental, né? E um deles é a questão da novidade. Quando você já ouve assim, novidade, quero comprar. Novo, aula nova. Isso traz uma sensação que a pessoa vai dizer assim, eu quero comprar. É bom. E nem sempre é bom. Tuca, com todo respeito, seu esposo é um fofo. Gente, ó, eu quero fazer um adendo ao que Cássio falou, para vocês não entenderem errado. Vocês não precisam comprar porque é novidade, mas a cliente, cada vez que você traz uma peça com uma coleção diferente, uma função diferente, aspectos que consigam combinar como um kit, por exemplo, como esses que vocês veem aqui, aquilo ali é novidade para ela. Seja porque você está usando uma estampa nova, ou porque você está trazendo uma peça nova. Um formato. Ouviu o nome novidade? A mente que é empreendedora transforma o que tem em novidade.
A mente que é compradora já pensa, vou comprar porque é novidade. Então é isso. Vai ter uma aula, uma peça, algo que foi desenvolvido para sua cliente. Você vai trazer com esse aspecto de novidade, mas não necessariamente você precisa só ficar comprando o que é novidade. Tá bom? A Kelly falou, pronto, você tá Pode com ir, filtro? mamãe. Pronto, mas lê da Kelly porque é justamente o que ela captou. Que a gente Novidades tava no falando, né? ateliê é sempre uma encomenda modelo dentro do casulo com estampas que eu já tenho. Joia. Pode ser uma estampa que já tem, mas é um produto novo. E é bacana. O cliente isso. gosta Ele de novidade. Isso mesmo. Não, eu estou dizendo, só para não deixar, né, nenhuma dúvida. O cliente ele gosta tanto da palavra quanto de novidade, mas você não precisa estar comprando algo novo para fazer. Quando a Tuca traz a próxima balada e é uma peça que vende muito, se você pega aquela peça com o que você tem, ela é novidade e faz, show de bola. E geralmente todas as peças que ela traz, tanto para o casulo quanto da balada, são peças fáceis de fazer, rápidas e bastante lucrativas. Não é aquela peça, porque outra coisa também da mentalidade compradora. Tem uma peça que passa 3 dias para fazer. Ela é linda, é bonita e tudo, só que ela não é viável para vender. E aí às vezes você se empolga, olha, vou fazer essa peça aqui. Pode ser, pronto, uma estratégia aqui. Pode ser que você tenha ela só como uma amostra, que você também sabe fazer uma técnica diferente e bonita para valorizar o seu trabalho, mas não é uma peça que você vai conseguir vender. Mas você só vai estar lá para indisposição. Olha, não só vende uma necessaire pequena, ela tem produtos que são bonitos, mas você não vai se dedicar a isso. 2, 3 peças aquelas mais chamativas, mas você sabe que é difícil de fazer, você vai perder muito tempo e ninguém quer comprar porque ela vai ficar muito cara. Mas é importante ter só de mostra, mas não o seu foco. O seu foco da mentalidade empreendedora é transformar em recurso. E como é que você vai transformar em recurso? Pegando uma peça que você vai fazer em meia hora, 1 hora do seu tempo e vai conseguir vender no mesmo dia ou às vezes na mesma semana. Isso que é importante. E uma das coisas que a Tuca vê é sempre a pesquisa de mercado, que é ver o que seu cliente quer comprar, entender o que seu cliente quer comprar. Isso é fundamental. E o outro é, utilize o tempo online para estudar. Uma das coisas da mentalidade, gostei, da mentalidade empreendedora é ter um tempo reservado para estudar. Hoje, infelizmente, né, a população ela está cheia de informação e zero de conhecimento. E passando ainda para a sabedoria, que é a aplicação do que a gente sabe. A gente sabe de tudo. Para ter exemplo, hoje uma criança de 10 anos ela tem mais conhecimento do que um senador da época do Império Romano. A criança ela tem muita informação, mas pouca prática. Então a mentalidade empreendedora ela vai dizer assim, eu tenho 30 minutos por dia, vou pegar aquele bloco de tempo. De manhã, às vezes estou com a cabeça mais fresca ali, vou estudar 30 minutos. Estudei, Ou estou então, bem. estudo na madrugada porque eu estudo melhor. Isso, no horário que você achar melhor. Estuda de madrugada, tem mais menos barulho, a criança não vai dizer mãe. Pega aquele momento e estuda 30 minutos. Estuda 1 hora. Porque quando você estuda, você aplica. O que a gente faz? 2A, aprender e aplicar. Ter simulados, que é os desafios para a pessoa ir aplicando e ter esse momento, né, da própria revisão quando a pessoa faz a correção. As pessoas que estão lá, a Silvinha, a Roseli, a Rack, a Ellen, isso é muito importante. A gente percebeu isso, tanto para o nosso aprendizado quanto para vocês. E a gente trouxe essa metodologia para melhorar. Porque não seja uma mentalidade compradora até de estar dando o seu tempo para pessoas que não tem nada a ver e não vão fazer você crescer o tempo todo. Você já acorda assim, eu vou ter que assistir uma aula de vendas, eu vou ter que assistir uma aula de não sei o quê, que a pessoa não tem nada a ver com o que você faz. Nem às vezes com os valores que você prega, os valores que você acredita. Aí você fica só, todo dia, de live em live, live em live, live em live. E o que é que você está trazendo? Coloca aí, regrinha. Em vez de somar mais coisas na sua cabecinha, você vai tirar e deixar pouca coisa. Porque a pouca coisa, tem até um livro chamado A Única Coisa, né? A única coisa que você vai ter vai fazer você chegar muito mais longe.
Esqueça de somar. Não é porque eu vou ter que assistir hoje é moda, podcast, é alguém que está falando aquilo que ele está lhe edificando. Subtraia coisas e foque no que vai fazer a diferença na sua vida. E o que é que faz a diferença na sua vida? É melhorar profissionalmente. Quando você melhora profissionalmente, as pessoas lhe reconhecem como profissional. O seu filho, você vai estar ali, vai estar feliz. Olha, fiz o meu trabalho o melhor que eu posso. E agora eu vou desfrutar com meu filho, com a minha família. Seu esposo vai ver, olha, tá dando certo. Tá fazendo encomenda, tá levando, tô vendendo, tá entrando dinheiro. Eu tô pegando agora, antes eu pegava, emprestava o cartão e tinha que pagar. Agora você diz assim, olha, esses R$300 foi eu que comprei de material. Tá aqui o valor no final do mês. Olha que satisfação você vai ter. É essa a mentalidade empreendedora. Vamos lá, meu amor, deixa eu falar aqui com elas um Falei. pouquinho. A Rô tá falando assim, ó, por isso que eu fico só no casulo, melhor faculdade não há. Que bom. Os amores do casulo, um beijo pra vocês. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão de estudo. Vocês vão observar que a gente conseguiu ocupar na semana de vocês vários dias. Na segunda às 9, a gente está trazendo essa palavra de incentivo, de ânimo e alteração de mentalidade. Isso mesmo. Na terça-feira à noite, nós temos mentoria. E cada mentoria é muito aprendizado que a gente tem. E vocês aplicando na quarta-feira junto comigo ao vivo às 16 horas no Instagram. Para a gente conseguir ter esse tipo de formato, onde a gente está quase todos os dias, a gente só não está junto na quinta-feira que eu preparo a aula da balada, então não consigo adicionar nada. A gente está junto na sexta na balada e às vezes tem aula como esse sábado agora, tem aula extra, gente. Às vezes tem aula extra, como foi o sábado passado, que a gente fez a minha maletinha de Bíblia. No outro sábado a gente teve aula também. E as ações de vendas a gente faz no sábado à tarde. Então no sábado às vezes a gente consegue adicionar para vocês esse horário, esse tempo de troca. Então a gente está quase a semana inteira junto, nesse estímulo ao estudo. E quem está com a gente, quem segue esse ritmo, já não está mais no mesmo lugar. Quem está assistindo essa aula e é do Casulo vai poder provar isso para vocês. Quem segue esse ritmo de estudo não volta, porque a mente, depois que expande, não volta mais para o mesmo lugar. Verdade. E consegue perceber isso no reconhecimento dentro de casa, consegue vender mais, consegue ser mais produtiva, mais econômica, mais consciente, mais lucrativa, escolher melhor os materiais, as peças. A gente está num processo de pré-produção, onde a gente forma agora dia 3 de junho. E toda a mentoria foi pensada em trazer base para vocês, que ficam pegando passo a passo no YouTube, porque a nossa profissão não tem uma faculdade. A gente desenvolveu uma ementa de faculdade para vocês. Não tinha. Não tinha. Já pensou? A gente consegue a autorização do MEC? Sonho aí futuro, Nosso né? sonho do futuro, gente, para vocês conseguirem uma formação. Mas assim, o que a gente está trazendo para vocês, desde quando a gente trouxe a mentoria de precificação e agora a mentoria de produtividade, é trazer base para transformar conhecimento em sabedoria. A gente aplica com os desafios, tem uma equipe maravilhosa que está por trás ajudando vocês, corrigindo cada um deles. Deus foi muito bom conosco, tanto em trazer as alunas maravilhosas que vocês são, os alunos também, quanto a equipe, esse time lindo, esse time maravilhoso, que sem elas a gente não conseguiria ir no jeito que a gente vai, de jeito Olha, Giane, é verdade. Nosso olhar muda intensamente. Muda mesmo. E é uma transformação de dentro para fora. E quando é de dentro para fora, gente, não é filtro. Não é sorriso quando você tá triste. Não é fingindo ser aquilo que você não é. É uma transformação que o outro consegue ver a sua evolução. O marido da Ellen, da Minnie, que eu digo que é do departamento shopístico, ele diz bem assim, eu consigo ver a sua transformação. Gente, tem coisa melhor. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Tanto Sofia quanto Aleph trabalham junto com a gente. Sofia mais na parte do computador e Aleph mais na parte de fazer bolinhas, coisas que ele consegue fazer hoje, sabe? Cortar material. Eu vou estimulando ele a utilizar a coordenação motora e ele vai trabalhando. Ele vai, leva um molde pra Cris, volta, traz uma coisa que a gente chama ele de Uber. Então ele vai trabalhando e vai juntando o dinheirinho dele. Teve um dia que, como ele cresceu,
precisou ir comprar roupa. A gente foi comprar roupa. Aqui na minha cidade tem uma loja, tem uma rua Santa Rosa, no centro da cidade. A gente nunca compra roupa de marca, não. A gente compra roupa que dure, não necessariamente de marca. E nessa rua Santa Rosa tem muitas roupas assim, bonitinhas e baratas. E que são de boa qualidade. Tudo que a gente precisa, né? E a gente foi lá na rua Santa Rosa. Quando a gente chegou lá, a gente tinha uma meta de comprar uma sandália para ele, um tênis e roupa. Roupa de brincar e roupa de sair. E o valor que a gente tinha guardado do trabalho dele era R$700. Ele esgotou o valor todo. E ele terminou dizendo assim, a gente trabalha para isso, não é? Isso mesmo. A gente trabalha para isso. Ele consegue ver que o suor do trabalho dele consegue conquistar as coisas. E se ele vê isso na visão de um menino de 11 anos, imagine quando ele for adulto. E é esse adulto que a gente se tornou. Consciente de que consegue ver êxito com o suor do nosso trabalho. Se você ainda não está vendo, é porque sua mentalidade está na folha anterior, mentalidade compradora. Mas a partir dessa aula, você vai conseguir ter essa visão desse menininho de 11 anos, que trabalhou o ano inteiro juntando o recurso para poder ir comprar as roupinhas, o sapato. Comprou o tênis, a sandália e as roupinhas. O valor que ele tinha guardado, porque a gente ensina educação financeira, ensina até como fazer o dinheiro trabalhar para ele, né? Investindo e tudo. O valor que ele tinha, gente, ele comprou e se sentiu satisfeito porque valeu a pena esse esforço. E eu quero que vocês sintam esse nível de satisfação. A sua família também consiga confiar e acreditar em vocês. Artskel, mesmo eu que estou indo devagar, já tenho mudado bastante na hora de produção, até nas peças que eu faço que não é costura criativa. Meu Deus, que E a Kelly também Kelly aqui colocou. Depois de começar a aplicar os ensinamentos do Casulo, aumentei minhas encomendas, percepção da evolução do ateliê, tanto da minha família quanto para os clientes. Que legal. É a Kelly Sebages? Cadê? Isso mesmo. A Kelly, meu amor, ela aplicou MPI Federal, né? federal. Que bom. Tem pessoas que querem saber como entrar no Casulo. É só você digitar Casulo aqui, que você vai receber no seu direct os links, tá? Tem plano trimestral, semestral e anual. Você escolhe o plano que couber no seu bolso. A gente fica muito feliz, né? Já estou me planejando para ir para a Mega. A gente vai estar na Mega. E a gente vai finalizar agora com uma pergunta, que é a pergunta que vai mudar a sua mentalidade de compradora para mentalidade empreendedora. Você tem que fazer essa pergunta todo dia. E qual é essa pergunta que vai mudar? Estava lendo até esses dias um livro bem interessante que ele falava que as perguntas, elas mudam, na verdade, como a gente sente, como a gente pensa e como a gente é. E eu fiquei me perguntando, né? E de fato, quando você faz a pergunta certa, ela começa a fazer você mudar. Claro que não adianta, não é 30 dias que você vai mudar, não. É uma construção que você vai se tornar melhor. Então essa pergunta é assim: com o que eu tenho hoje, o que eu posso fazer? Todo dia você vai se perguntar assim: o que eu tenho hoje, o que eu posso fazer? Isso é uma mentalidade empreendedora. Porque você vai começar a perceber que você tem um recurso e vai começar a usar. Ao invés de eu preciso comprar mais algo para fazer. Então essa pergunta, eram 3, né? As primeiras que eu nem lembro e não vou deixar mais, porque a gente vai focar nessa. O que eu tenho hoje, o que eu tenho hoje aqui na minha mão, o que eu tenho hoje aqui na minha mão, o que eu posso fazer. É isso. Foi uma live de 1 horinha que eu acredito que vai trazer frutos, reflexão para vocês, porque não só de costura viverá artesã, mas de todo o conhecimento que vai fazer com que ela se torne profissional. Não adianta só ter, eu vou costurar, mas tem que começar a entender o porquê. É isso, vem pra cá. Essa live fica salva por 24 horas, amores. Vai, tira um print de você, meu amor. Só eu? Pra poder elas postarem. Depois vocês postam, estão estudando. Eu vou falando, tá? Sorri aí. Pessoal, tira o print para vocês postarem que estão estudando nessa segunda-feira pela manhã. Mostrar aos clientes de vocês que é isso que vocês estão fazendo.
Essa live fica gravada por 24 horas. Depois ela vai para o casulo, para o módulo de mentalidade. Então, quem é do gratuito, aproveite esses momentos para ir anotando, tirando print. Amor, volte uma folha para elas tirarem um print da folha anterior também, por favor. Vocês vão anotar, tirar o print. Vai sim, Dri. Essa live vai pro casulo. A gente baixa e sobe lá, tá bom? Vai estar no módulo de mentalidade. A gente avisa no grupo do WhatsApp assim que colocar para vocês. E eu acredito que vai, com certeza, eu acredito que só essas palavras que a gente trouxe aqui vão começar a gerar uma reflexão para vocês. Eu desejo o melhor dessa semana, que todo conhecimento, que é uma informação, se transforme em sabedoria, que é a prática disso. Porque se a gente não consegue praticar, a gente vai estar só apenas cheio de informação, a cabeça muito cheia, muita ansiedade, muita coisa e pouco movimento. Então, leia o que a gente trouxe no início, para quem está aqui no final. Para finalizar. Eu vou falar a nota e é também um provérbio muito interessante, muito profundo para você refletir também. O homem paciente vale mais do que um general que venceu muitas batalhas, porque é muito mais difícil controlar as suas próprias emoções do que conquistar uma cidade. Então, aquele que se controla, começa a pensar sobre o empreendedorismo e não só comprar, controla a emoção, é mais importante para aquela época, né, como a Tuca falou, a pessoa que conquista uma cidade, um ambiente, ele é honrado, ele é reconhecido por isso. Então, mais do que isso, ser reconhecido por conquistas, quando você tem esse domínio próprio, você vai ser honrado, pessoas vão começar a ver você como um profissional. E isso que a gente deseja, a melhora a cada dia mais. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Bom início de semana.